Olá, pessoal, tudo bem? E quem fala é o professor Rodrigo Sanches Miani, da Faculdade de Computação da UFO, e hoje eu farei um resumo sobre o ponto segurança da informação para a prova do ENAD. Para a gente discutir segurança da informação, eu dividi esse resumo, essa nossa aula, em três tópicos. Primeiramente, discutir os conceitos básicos de segurança da informação, passar para uma das partes mais importantes desse curso de segurança da informação, que é criptografia, e por fim, falar sobre aplicações. Como nós teremos por volta de 30 minutos, a ideia é passar um pouquinho por cima, um pouco rápido aí em cada um desses tópicos. Então, começando com conceitos básicos de segurança da informação. Bom, inicialmente, precisamos discutir a relevância desse assunto segurança da informação, que tanto vem dominando aí as notícias nos últimos anos. Bom, a importância e o alcance das redes de computadores, aliado ao caráter sensível de dados e transações digitais, acaba chamando a atenção aí de indivíduos e grupos mal intencionados. Esses indivíduos e grupos mal intencionados, eles procuram desferir aí ataques, aos sistemas de computação, e esses ataques muitas vezes estão relacionados aí à obtenção de vantagens financeiras ou talvez simplesmente algum tipo de notoriedade, tá? Ou seja, o cenário que nós vemos hoje, um alto número de dispositivos computacionais, conectados à internet, muitas aplicações que funcionam, sob a infraestrutura da internet. Esse cenário é propício para que diversas formas de violações à segurança de um sistema aconteçam, certo? E a grande pergunta que esse tópico, que esse curso que está presente nas graduações de vocês aí tenta responder é o seguinte: como lidar com essa situação? Tá? E para a gente entender aí como lidar com essa situação, a primeira coisa que tem que ser feita é, se é possível ou não é possível, modelar, a segurança de um sistema computacional. Para isso, um modelo que é largamente utilizado na literatura é um modelo conhecido como tríade CID, ou tríade CIA, ou CIA, se estiver utilizando alguma referência em inglês. Ou seja, é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Tá? Então, é um modelo de segurança razoavelmente simples, mas ele é muito, muito utilizado para a gente entender aí tanto ataques e mecanismos de segurança. O primeiro mecanismo aí, o primeiro objetivo, o primeiro pilar de segurança é conhecido como confidencialidade. A confidencialidade diz o seguinte: garante que as informações não serão acessadas por agentes não autorizados. Ou seja, se eu tenho aqui de um lado, a Alice e daqui o Bob, eles estão se comunicando por um canal de comunicação que possui aí, garantias, requisitos de confidencialidade. Se um terceiro não autorizado aqui, a Trude, por algum motivo, capturar alguma dessas informações que são trafegadas aqui, a Trude, mesmo capturando essas informações, ela não vai conseguir ler essas informações. Ela não vai ter essa ideia do acesso aqui, tá? Ou leitura, tá? Essa é a ideia da confidencialidade. E a gente vai ver que a confidencialidade ela é atingida aí com criptografia. Um outro, objetivo de segurança, que é modelado pela tríade CID, é a integridade. A integridade é a garantia de que sistemas e informações só sejam modificados dentro das condições previstas. Então, novamente, com a Alice e com o Bob. Se a Alice envia uma mensagem ao Bob, o Bob, ao receber essa mensagem, ele deveria ter algum tipo de mecanismo de método para verificar que a mensagem que a Alice enviou é realmente a mensagem que ele recebeu. Ou seja, alguém aqui não autorizado, por exemplo, novamente a Trude, se ela capturar a mensagenzinha aqui, né, e alterar essa mensagem para algum outro conteúdo, e encaminhar isso aqui para o Bob vai ter, se eles tiverem,
comunicando em um canal com requisito de integridade, o Bob vai poder checar que essa mensagem aqui não, né, ela teve algum problema no envio, né, não é uma mensagem íntegra, ou seja, não é a mensagem exatamente que foi enviada pela Alice. E por fim, o terceiro pilar é o pilar da disponibilidade, ou seja, garante que os dados e sistemas estejam disponíveis para aqueles que têm o direito de utilizá-los. Novamente, com a Alice e o Bob aqui, ou seja, se a Alice, né, é um usuário autorizado aqui, né, do sistema Bob, né, e ela vai se comunicar com o Bob, sempre que a Alice for se comunicar com o Bob deve estar disponível aí para receber as comunicações ou as mensagens da Alice. Bom, além desses três pilares, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, outros dois pilares são muito utilizados, né, nesse modelo de segurança, nessa modelagem de segurança da informação. E esses dois outros itens são a autenticidade e o não repúdio. A autenticidade é uma versão mais forte da integridade, ou seja, é a garantia que a identidade do emissor é válida. Então, é algum mecanismo para o Bob verificar que a mensagem que chegou, além dela estar íntegra, ela veio da Alice, certo? Essa é a ideia. E o não repúdio, também conhecido como irretratabilidade, é a garantia que o emissor não poderá, posteriormente, negar a autoria de uma determinada transação. Repúdio é muitas vezes utilizado em canais onde a Alice e o Bob não têm confiança mútua entre si, né? Então é uma propriedade mais forte aí do que a autenticidade. Bom, com a modelagem de segurança utilizando os pilares, né, a tríade C+D somada aí com a autenticidade e o não repúdio, nós podemos definir aí os ataques. Ou seja, o que seria um ataque, né, em um sistema, né, computacional? Seria qualquer ação que comprometa algum dos 5 princípios mostrados anteriormente. Ou seja, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Então, qualquer ação deliberada, né, para burlar aí serviços de segurança, em particular que envolva aí, né, o comprometimento de algum desses 5 princípios mostrados anteriormente, é conhecido como um ataque. E existem vários tipos de ataques, né? Podemos pensar em dois tipos de classificação. A primeira delas, os ataques passivos, ou seja, obtém informações a partir do monitoramento de comunicação, nada é feito aí, os ataques são passivos, ou são os ataques ativos. Esses ataques eles envolvem alguma modificação aí do fluxo de dados ou a criação de um fluxo falso, tá? E outra maneira de classificar um ataque seria de acordo com o ponto de vista da entidade que iniciou o ataque, ou seja, poderia ser um ataque interno, são ataques iniciados por uma entidade autorizada a acessar os recursos do sistema, são os famosos aí insiders, né, os ataques que acontecem, né, por usuários dentro de uma empresa, por exemplo. E os ataques externos são aqueles mais comuns, ou seja, aqueles iniciados por uma entidade não autorizada a acessar os recursos de um sistema. É o famoso caso do hacker, né, atacando uma empresa, por exemplo, da casa dele. Existem diversos exemplos de ataques, né? Então, força bruta, um ataque de man in the middle, negação de serviço, que envolve ataques de disponibilidade, códigos maliciosos. Hoje em dia nós temos um aumento absurdo de ataques relacionados aí a ransomware, né? Spam, né? Envios de mensagens não solicitadas, a engenharia social, que é um tipo de ataque que muitas vezes nem envolve algum mecanismo técnico, por exemplo, criar, né, confeccionar um código malicioso. Engenharia social é um ataque que busca cortar caminhos aí e buscar diretamente aí o elemento humano, que muitas vezes é a corda mais fraca aí da corrente, né? Um exemplo legal de ataque que mistura engenharia social, né, e ataques técnicos é justamente o phishing, né? São aqueles ataques, né, um exemplo clássico, são aqueles ataques
que são um e-mail é enviado com algum tipo de link para a pessoa clicar, e esse link, a pessoa, por exemplo, preenche os seus dados, e é um link que, por exemplo, poderia se parecer muito com o site de um banco. Tá? Phishing é um tipo de ataque muito comum hoje em dia. Bom, então nós vimos como modelar a segurança e nós vimos que os ataques eles estão diretamente relacionados à violação desses mecanismos, né? Desses mecanismos vistos anteriormente. Bom, então como nos proteger? A ideia das proteções aí envolve desenvolver mecanismos que detectem, impeçam e recuperem-se de ataques, certo? Então é importantíssimo que existam mecanismos para a gente poder trabalhar com esses três itens: detecção, prevenção e recuperação. E para isso é dado o nome de mecanismos de segurança. E existem vários mecanismos de segurança, desde firewalls, certo? E protocolos, até a criação de regras, de políticas de segurança. Então, alguns exemplos de mecanismos de segurança aqui, então, desde protocolos aí super conhecidos na literatura e na utilização aí em aplicações práticas, como o TLS, o IPsec, WPA, que tem a ver com rede sem fio, até tecnologias mesmo, sistemas de detecção de intrusão, o Firewall, que é muito conhecido por filtro de pacotes, antivírus. Hoje em dia existem sistemas aqui que eles unem mais de uma funcionalidade. É um Firewall com o IDS, ele faz uma correlação de eventos, são os chamados de SIEM. Gerenciadores de senha são muito importantes, tá? Hoje em dia. Esses são, do lado esquerdo aqui, mecanismos mais técnicos, e aqui são mecanismos mais gerenciais, ou seja, políticas de segurança. Será que existe algum tipo de resposta a incidente na empresa? Quais são os planos de contingência, os backups? Será que as manutenções são feitas de acordo com o que deveriam ser feitos? E até a segurança física, por exemplo, acessar ou não acessar determinados equipamentos aí, tá? Então, existem muitos mecanismos de segurança, desde os mecanismos mais técnicos, que são esses aqui, até mecanismos mais humanísticos, aí, gerenciais, que são desses lados aqui, são as políticas de segurança. E o próximo tópico envolve justamente trabalhar com mecanismos relacionados à obtenção aqui de confidencialidade. E aí nós vimos que a confidencialidade está ligada diretamente à criptografia, e criptografia é implementada nesses dispositivos aqui, nesses protocolos aqui, ou seja, TLS. TLS é super conhecido quando vocês vão digitar ali, no navegador de vocês, o HTTPS, certo, e a confidencialidade, ela é um dos requisitos primordiais aí para a gente ter uma boa camada de segurança numa aplicação. Então vamos ver aí um pouquinho sobre criptografia. Uma definição básica de criptografia envolve o seguinte: seria o ato de alterar uma mensagem para esconder o significado desta. E essa alteração é feita justamente com o auxílio de algoritmos criptográficos. Mas o que seria um algoritmo criptográfico? É justamente uma função matemática utilizada para cifrar e decifrar um determinado dado. Ou seja, um algoritmo criptográfico é como o funcionamento dessa caixinha aqui, ou seja, eu tenho um algoritmo criptográfico aqui, eu tenho um texto claro, e esse texto claro vai ser manipulado com o auxílio de uma chavezinha aqui, que a gente vai ver já já o que é isso, e a combinação do algoritmo com essa chave e esse texto claro vai me gerar um texto alterado aqui, um texto cifrado Y, que é esse texto cifrado Y que vai trafegar no canal de comunicação e, lembrando lá atrás, a Trude não vai conseguir ler o conteúdo desse texto Y. Essa é a figura clássica de divisão geral de criptografia. Então, tem aqui a origem da mensagem,
Por exemplo, ali Alice, aqui eu tenho destino, aqui eu tenho Bob. Né? Eu tenho uma mensagem claro X. Essa mensagem X entra no algoritmo de criptografia, juntamente com uma chave, certo? E essa texto X vai ser cifrado com a chave K, vai gerar um texto cifrado Y. Esse texto cifrado Y entra no algoritmo de decifragem. Se for um tipo de criptografia simétrica, né, que a gente já vai ver já o que é o simétrico aí, a mesma chave que é usada para cifrar também é usada para decifrar, certo? A chave K aqui, então eu tenho que, se eu fizer, né, decifrar o texto Y com a chave K, eu vou chegar no meu texto em claro X. Essa é a ideia. Nós sempre temos poderemos ter um atacante aqui, um criptoanalista. Ele pode ter algumas informações aqui, ou às vezes ele não tem nenhuma informação, ele pode tentar fazer um ataque de força bruta aí, para tentar justamente adivinhar qual chave foi utilizada. Né? E a gente vai ver que os algoritmos modernos, aí, a criptografia moderna, funciona com um tipo de criptografia chamada de computacionalmente seguro. Ou seja, né, o criptoanalista ele até conseguiria desvendar qual é essa chave aqui, por exemplo, com um ataque de força bruta, mas ele vai levar tanto tempo para fazer isso que depois que ele conseguiu, a mensagem já perdeu o valor. Beleza, então qualquer sistema criptográfico pode ser, né, caracterizado em três dimensões aí. Tá? O tipo das operações, são as substituições e as permutações, né? Obviamente que isso aqui é muito utilizado, né, em algoritmos simétricos, que eu já vou falar sobre o que são esses simétricos aqui. O modo como o texto processado, o texto pode ser processado em bloco ou em fluxo. Em bloco são os algoritmos costumam ser, né, os comerciais acabam sendo lidados em bloco. E o número de chaves, que é justamente essa história do algoritmo simétrico aqui, ou seja, o simétrico é a mesma chave que é utilizada para cifrar, o outro lado vai ter que usar essa mesma chave para decifrar. Nós também temos o caso de um algoritmo assimétrico, que é aquele algoritmo onde a chave que for utilizada para cifrar é diferente da chave que é utilizada para decifrar. Já vai relembrar isso daqui a pouco. Então, está aqui algumas características de criptografia simétrica, certo? Então, a mesma chave usada para cifrar também é utilizada para decifrar. E algoritmos modernos simétricos, aí, como o AES, eles possuem as seguintes características. Né? Eles utilizam uma cifra de bloco, ou seja, os dados que a aplicação gera têm que ser divididos de um bloco e um outro bloco. Então, tem aqui um bloco 1, um bloco 2, um bloco 3. Esses blocos são do mesmo tamanho. O algoritmo processa esses caras, né, de um em um. Eles utilizam o conceito de cifra de produto, ou seja, é um conjunto de várias rodadas no algoritmo, né, e a ideia é que todas essas rodadas elas são mais fortes do que uma rodada só. Eles usam a ideia de confusão e difusão para alterar o texto claro, e essa confusão e difusão ela é justamente atingida aí por substituições e permutações, certo? Outra coisa interessante é o uso da funçãozinha chora aí, né, com a chave, ou seja, misturar, né, no processo de alteração do texto claro, aí a gente precisa fazer essa combinação aí com a chave, que é justamente o segredo vai estar na chave, certo? O problema para o atacante aí nessa engenharia reversa que ele pode fazer, ele não tem a chave. Tá? E o tamanho do bloco e da chave fornecem resistência e ataques de força bruta. Em criptografia simétrica, nós também temos aí algumas coisas, algumas seguintes características. Né? O tamanho de chave hoje em dia, ele gira em torno aí de 128 bits, certo? E o tamanho do bloco que é cifrado, né, é justamente 128 bits também. Esses valores são valores empregados pelo AES, que é um algoritmo hoje em dia padrão aí de criptografia simétrica que é implementado no mundo inteiro. Ele foi o substituto do DES, né? Um algoritmo que trabalhava com tamanhos de chave aí de 56 bits, né? E tamanho de bloco de 64 bits. E esses tamanhos não são mais suficientes para o poder computacional que nós temos hoje.
E algoritmos simétricos modernos como o AES, comentar, eles são robustos e possuem um ótimo desempenho computacional por conta justamente daquelas características que eu comentei, né? As substituições, as permutações e o shor são operações muito baratas do ponto de vista computacional. VPNs, né, redes privadas virtuais e protocolos como o TLS e o WPA são exemplos de mecanismos que implementam aí o AES, que é o exemplo mais clássico aí de algoritmo de criptografia simétrica. Uma limitação desses algoritmos é justamente como esse canal seguro aqui pode ser criado, ou seja, como utilizando somente criptografia simétrica, eu vou trocar essa minha chavezinha K, né, que a origem criou, como é que essa mensagenzinha K vai passar, né, aqui para o destino B, que é a origem A. Tá? Então, essa é uma limitação de criptografia simétrica, ou seja, eu não poderia simplesmente cifrar essa chave com um novo algoritmo, essa chave vai ser cifrada com uma outra chave, e aí a gente acaba caindo num problema onde que estabelecer um canal seguro usando somente criptografia simétrica é algo muito difícil. E para resolver essa situação, foi criada aí os algoritmos, né, a criptografia assimétrica. Foi justamente uma mudança radical de tudo o que tinha sido feito antes em criptografia. Né? Por volta do final da década de 70 aí que a criptografia assimétrica surgiu, com justamente um algoritmo aí chamado de Diffie-Hellman, certo? Enfim, os algoritmos de chave pública, né, ou também algoritmos de criptografia assimétrica, eles são baseados em funções matemáticas, em vez de simplesmente substituição e permutação, que eram os algoritmos simétricos. Tá? E aqui nós temos duas chaves separadas, ou seja, nós temos uma chave utilizada. Né? Nós vamos ter uma chave aí, K1 utilizada para cifrar e uma chave aqui K2 utilizada para decifrar. Tá? E é que eu acabei de comentar, né, a ideia de criptografia simétrica surgiu para resolver um problema que existia na criptografia simétrica, que era a troca de chaves. Nós vamos relembrar aí como é que funciona essa questão de troca de chaves. A criptografia simétrica, em linhas gerais, ela funciona da seguinte forma. Então, se o Bob quiser enviar uma mensagem para a Alice, o Bob ele vai ter acesso à chave pública da Alice, certo? Ele vai cifrar aí o texto X com a chave pública da Alice. Vai gerar um texto cifrado aí, Y, certo? A Alice recebe esse texto aqui, cifrado Y. O que ela vai fazer? Ela vai decifrar o Y usando a chave privada dela. Então, vejam só, a chave privada da Alice, ela fica de posse da Alice e somente a Alice tem acesso a essa chave. Agora, a chave pública da Alice, ela é compartilhada e todo mundo que eventualmente quiser conversar com a Alice tem que ter acesso à chave pública da Alice. Tá? Essa é a ideia. Claramente, a chave pública da Alice, a chave privada da Alice, que é o parzinho de chaves aí dela, eles têm um relacionamento matemático entre si. E como é que esse relacionamento aí ele é feito? A ideia é construir uma função que tem essa seguinte propriedade. Ou seja, cifrar um texto X utilizando uma chave pública é fácil. Decifrar um texto Y utilizando a chave privada correspondente a essa chave pública também é fácil se eu souber quem é a chave privada. Agora, decifrar um texto cifrado com uma chave pública, se eu não souber a chave privada, deve ser aí computacionalmente inviável. E aí os algoritmos de criptografia assimétrica, como por exemplo o RSA ou as curvas elípticas, eles possuem diversas características. Né? Eles são baseados em problemas de difícil solução computacional. Lembrando aí, o RSA trabalha com um problema de fatoração de números, né? Fatoração. E as chaves pública e privada, elas possuem um relacionamento matemático. Ou seja, encontrar a chave privada a partir da chave pública deve ser algo computacionalmente inviável. Tá?
Bom, como esses algoritmos eles são baseados aí em problemas matemáticos de difícil solução, muitas vezes eles não possuem um bom desempenho quando comparados aos algoritmos simétricos, tá? Então, se eu comparar o desempenho aí do AES com o RSA, o desempenho do RSA é muito melhor. Justamente por isso, esses algoritmos assimétricos eles são ideais para cifrar blocos, né, pequenos blocos de texto. A gente vai ver que eles fornecem as bases aí para permitir o não repúdio, a gente só está trabalhando com confidencialidade ainda. E esses algoritmos assimétricos são implementados em inúmeros mecanismos de segurança, LS, OpenSSL, WPA e por aí vai. Ou seja, nós temos de um lado algoritmos simétricos que possuem boa performance computacional, mas a troca de chave é complicada. Algoritmos assimétricos, que têm um desempenho computacional ruim, mas ele vai permitir a troca de chaves. Por que vai permitir a troca de chaves? A ideia é o seguinte: se eu tenho uma, né, que funciona no mundo real, é o seguinte: a Alice, ela gera, né, a Alice, ela vai gerar uma chave K, certo? E ela vai enviar essa chavezinha K para o Bob, fazendo o seguinte: ela vai cifrar essa chavezinha K utilizando a chave pública do Bob. Tá? E aí, o Bob, ele vai receber um Y, o Bob vai receber esse texto Y aqui, e a única chave que vai decifrar texto aqui é justamente a chave privada dele, certo? E aí o Bob recebe a chave K, e essa chave K é importante, é a chave do algoritmo simétrico, que ele tem um excelente desempenho. Pronto! Estabelecemos a troca de chaves, foi feita a troca de chaves, utilizando criptografia assimétrica, certo? E agora a Alice e o Bob vão poder trocar as mensagens, né? Todas as mensagens aí do criptografadas, né? Cifradas, utilizando o algoritmo simétrico, por exemplo, com a chave. Essa é a ideia do modelo de criptografia híbrida. Bom, então passamos um pouco sobre criptografia simétrica e assimétrica. O foco aqui foi trabalhar com confidencialidade. Contudo, existem outros princípios que nós vimos no comecinho do resumo, né? Ou seja, nós temos também a integridade, a autenticidade e o não repúdio. Tá? Ou seja, é bom a gente relembrar também como poderíamos, né, atingir aí, ou garantir, né, integridade, autenticidade e não repúdio em sistemas, né, de computação. E algo importante que é comum nesses mecanismos aí de integridade, autenticidade e não repúdio é a adoção de funções de hash criptográficas. A ideia de uma função de hash AEH é receber como argumento uma mensagem M de qualquer tamanho e retornar um valor de hash H de tamanho fixo, certo? E a ideia é o seguinte, né? Trabalharemos com funções de hash criptográficas fortes, vários requisitos devem ser respeitados aí, mas a ideia é que é o seguinte: se eu tenho uma entrada, por exemplo, essa fotinha desse gato aqui que está bravo porque ele não foi alimentado, né? Eu posso passar essa foto aqui, né, como entrada para minha função de hash criptográfica, e a saída vai ser aí um hash, né, ou uma, um resumo, né, dessa mensagem original aqui, certo? E seria um exemplo de um hash de 32 barras. Tá? Existem várias funções de hash de diversos tamanhos. Né? As mais famosas delas são as funções do tipo SHA. E uma função de hash criptográfica forte, ela tem, dentre uma importante requisito, é o seguinte: se eu alterar qualquer alteração que seja aqui nessa entrada, no gatinho, por exemplo, fazer o gatinho agora ficar feliz, né? Ou seja, a entrada mudou. Se a entrada mudou, essa função de hash, quando eu passo essa entrada para a função de hash, esse outro hash aqui vai ser completamente diferente. Essa é uma propriedade desejável de funções de hash criptográficas fortes. O que implica o seguinte: se eu tenho somente a saída da minha função de hash, né, ou seja, eu tenho somente esse output aqui, deve ser muito difícil, né, praticamente inviável aí,
ponto de vista computacional, saber que quem gerou essa saída foi essa foto aqui. E mais do que isso, né? Que duas fotos diferentes levem para o mesmo hash. Essa é uma outra propriedade importante. Essas propriedades aqui elas vão permitir que coisas como integridade, autenticidade no repúdio sejam garantidas. Então, por exemplo, aqui integridade. Como é que eu verifico integridade? Então, eu tenho aqui meus dados, né? Eu calculo, né, o hash dos meus dados, certo? E aí, para me enviar lá para o Bob, eu vou colocar os meus dados e concatenar com o meu hash. Ou seja, e aí o Bob vai fazer o seguinte: ele vai pegar os dados e vai calcular a função de hash. E ele vai comparar a função de hash que ele acabou de calcular com a função de hash que ele recebeu. Se ambas forem iguais, ele sabe que essa mensagem não teve nenhuma, ela é íntegra, por conta das propriedades de funções de hash que eu acabei de discutir. O mesmo acontece com a autenticidade. A autenticidade é a história de garantir que a identidade do emissor é válida. Poderia fazer o seguinte: se eu supor que ambos, Alice e Bob, possuem um S aqui, um segredo, eu poderia escrever uma mensagem, concatenar essa mensagem com o segredo e calcular a função de hash de tudo isso. Eu envio isso para o meu destino, concatenado com hash. O destino, ele vai fazer a hora que ele recebe isso aqui, ele vai pegar a mensagem que ele acabou de receber e vai anexar ao segredo que ele já possui. Ele vai calcular o hash disso e vai comparar com o hash que foi concatenado. Se ambos forem iguais, ele não somente sabe que a mensagem é íntegra, mas ele sabe que a mensagem veio ali de uma certa origem, porque somente ambos possuem acesso a esse segredo S aqui. Tá? Seguindo nessa linha aí de verificação de propriedades, nós temos a questão do não repúdio ou a assinatura digital. Ou seja, nesse caso aqui eu quero garantir aquela questão da irretratabilidade, ou seja, que a pessoa ela não possa falar que ela não enviou aquela mensagem. E aqui funciona o seguinte: escreve-se uma mensagem, calcula-se o hash dessa mensagem. O hash dessa mensagem, né, somente o hash, vai ser cifrado com a chave privada da origem aqui, do A. Tá? Isso é concatenada a mensagem enviado para o canal. O B aqui do outro lado, ele quer verificar que realmente a mensagem veio de A e que o A não pode negar que a mensagem veio do A. O que ele vai fazer? A única chave que vai abrir, né, esse hashzinho aqui cifrado é justamente a chave pública do A. É aquele parzinho chave pública privada. Tá? Ou seja, aqui não tem nenhum tipo de confidencialidade no processo, porque todo mundo poderia ter acesso à chave pública. É como se fosse uma assinatura que é feita, ou seja, se eu usar a minha chave privada para cifrar, todos vão saber que, se utilizarem a minha chave pública, eles vão conseguir abrir essa mensagem. Ou seja, somente pode ter vindo, né, dessa origem, ou seja, somente eu que poderia ter cifrado essa mensagem. Essa é uma forma de assinar uma mensagem. Contudo, né, como eu posso garantir que uma chave pública realmente pertence a uma determinada entidade? Tá? Isso é feito utilizando o conceito de certificados digitais. Tá? Para isso é preciso ter aí o papel de um cartório digital, ou seja, um terceiro confiável. Tá? E aí, nesse caso, o Bob iria nesse cartório, nesse terceiro confiável, e esse terceiro confiável geraria o parzinho de chave pública e chave privada dele. Tá? Mas esse certificado vai ser gerado da seguinte forma: informações do Bob são concatenadas com a chave pública do Bob e com informações da CA. A CA, a autoridade certificadora, o cartório, ele calcula um hash de tudo isso aqui, certo? Aqui. Ele vai cifrar, né? O cartório vai cifrar esse hash utilizando a sua própria chave privada. Tá? Por quê? Porque quem quiser verificar que o Bob é ele mesmo, basta usar a chave pública do cartório digital. Como esse cartório é um terceiro confiável, a gente consegue verificar que realmente o Bob é ele mesmo.
seja, precisamos de um terceiro confiável aqui para garantir que uma determinada chave pública é dela mesma, utilizando o conceito de certificado digital. Beleza. E para finalizar esse nosso resumão, uma outra coisa importante é entender como todas essas coisas são materializadas. Então, vocês viram ali, né, ao longo da disciplina, quando vocês cursaram a disciplina, existe aí um protocolo que roda aí na camada de transporte, né, entre transporte e aplicação, que é o TLS. Né? Ele era antes chamado de SSL, agora ele foi rebatizado aí de TLS. Tá? Esse protocolo aí é um protocolo que ele é super utilizado em aplicações, e o exemplo mais comum é aquele que eu dei anteriormente, é lá quando você está no seu navegador e navega em sites HTTPS. Isso quer dizer que o seu navegador, né, precisamente o seu host aí, vai conversar, né, vai conversar com um servidor web aqui do outro lado, de maneira, né, de maneira aí, com segurança aí na camada de transporte. Então, confidencialidade é atingida, integridade é atingida e autenticação também é atingida. E o TLS ele também trabalha com a questão de certificados digitais. Ele não implementa, né, essas soluções, mas ele utiliza os certificados aí para gerar aí um repúdio, autenticação e por aí vai. Ou seja, o TLS, esse protocolo TLS, que é super complicado e implementa todos esses algoritmos que a gente discutiu aí, é, eles são utilizados para justamente permitir que origem e destino possam se comunicar aí de maneira segura, mais do que isso, utilizando confidencialidade, integridade, né, e autenticidade. Atualmente o TLS está na versão 1.3. Esse desenho ilustra de maneira bem simples o funcionamento aí do TLS. Né? Então, o cliente, que poderia ser o seu computador, e o servidor, que poderia ser um servidor web. Então, o cliente ele envia aqui um hello, né? Ou seja, uma mensagenzinha para o servidor falando que ele quer se comunicar utilizando uma sessão aí TLS. O servidor, se ele estiver apto e puder, ele vai responder um OK e ele já pode enviar, por exemplo, um certificado dele. O cliente checa esse certificado, ou seja, vai fazer aquele processo lá, ou seja, vai decifrar, né, o certificado com a chave pública da autoridade certificadora aqui, que criou esse certificado. Se tudo estiver bem, ele já usa, né, esse certificado aqui para gerar aquela chavezinha K que eu comentei, do algoritmo simétrico, e já envia essa chavezinha K para cá, utilizando, né, esse certificado, que nada mais é do que a chave pública assinada. E agora ambos possuem a chavezinha K do algoritmo simétrico e ambos podem trocar um montão de mensagens aí utilizando essa chave K que acabou de ser gerada pelo lado do cliente. Então, basicamente, é esse a ideia do TLS. Bom, esse é um resumo aí de 37, 38 minutos aí que eu fiz da disciplina de segurança de informação. Espero que vocês consigam relembrar aí os conceitos, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre alguns exercícios resolvidos do ENAD para a gente aplicar esses conceitos que nós acabamos de ver. É isso, pessoal. Muito obrigado.